Bom dia, professores da Rede Estadual de Educação. Eu sou a professora Adriana Moreno, gerente de formação do CEPAM. Estamos aqui para dar as boas-vindas a vocês e falar um pouco sobre o nosso programa intensivo de formação, que foi criado para dar suporte, subsídios aos professores neste momento pós-pandemia. Hoje temos conosco a presença do professor Tenório Teles, um escritor renomado aqui no Amazonas e no Brasil, inclusive, e que vai conversar com vocês sobre leitura e formação do ser humano. Eu espero que vocês tenham tirem o maior proveito dessa palestra, desse programa de hoje. Ao final do programa, nós vamos passar algumas perguntas que vocês farão no chat, o chat do aplicativo Aula em Casa, e vocês poderão mandar suas perguntas que o professor Tenório vai responder. Eu estou aqui representando a nossa diretora, a professora Ana Lucena, que manda um abraço a todos vocês, em nome do professor Barradas também, que é o nosso secretário pedagógico, dou as boas-vindas e lhes desejo uma boa formação nessa HTP dessa sexta-feira, dia 4 de setembro. Estou aqui também no estúdio com a professora Darly Teixeira. Professora Darly é professora de língua portuguesa, atua na área de linguagens e traz também aqui uma palavra para vocês que são professores na área das linguagens. Olá, bom dia. Bom dia, professores de língua portuguesa. Bom dia, professores da área de linguagens. Bom dia, meus colegas. E nada mais é importante que nós termos um momento para falarmos de leitura, para falar de leitura fora da sala de aula. E a gente estabelecer um diálogo com alguém tão querido como o Tenório Teles, professor, crítico literário, ensaísta, membro da Academia Amazonense de Letras, faz com que nós possamos dialogar melhor com a nossa própria profissão, levando uma reflexão mais aprofundada e dando melhor significado à nossa prática docente. E estar com o professor Tenório vai ser com certeza riquíssimo. Nesse tema, formação, leitura e formação do ser humano, nada mais importante que falarmos, penso que do objetivo principal do professor de língua portuguesa, que é tornar os nossos alunos competentes como leitores. E a leitura, ela exerce esse papel de emancipação, emancipação do ser humano. E quando nós falamos de emancipação do ser humano, nós estamos falando de uma formação de um cidadão crítico. E o criticismo vai nos resgatar esse ideal iluminista, de que a gente tem que superar a ignorância, superar o obscurantismo. E falando um pouquinho desse ser humano crítico, a gente resgata o iluminista francês, Voltaire, quando ele fala que o homem, ele deve ser julgado mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. E aí, com essa intenção dessas várias reflexões iluministas, ele quis dizer que uma boa pergunta bem feita é melhor, do que você ter uma resposta pronta. E eu convido, eu estendo um pouquinho mais essa reflexão de pobre Voltaire. Nós, como professores, às vezes nem as perguntas nós temos. Quantas vezes nós, professores de língua, levamos um texto para a sala de aula e trabalhamos todo um momento de reflexão com os alunos, que instigamos esse aluno a fazer perguntas e nem essa boa pergunta nós temos. Isso não acontece muitas vezes com você, professor, que está lá na sala de aula? Então, essa superação, é que a gente vai conseguir resgatar com a leitura. E como eu já havia falado, nós, como professores de língua portuguesa, temos como objetivo maior fazer com que os nossos estudantes sejam proficientes, sejam leitores competentes. E quem é que vai ser o agenciador desses conhecimentos de valores presentes numa sociedade? Será a leitura. Então, queridos colegas, eu gostaria de reforçar o convite que a professora Adriana fez, e de vocês terem este momento da manhã importantíssimo, que com certeza vai passar super rápido, porque quando nós estamos dialogando
com alguém que admiramos, nós vamos ter um tempo de cada vez mais rápido e cada vez mais aprofundando os nossos conhecimentos. Reforço para vocês um bom dia, que vocês tenham um bom evento, que vocês consigam fazer com que este momento reforce as reflexões de vocês na prática docente e que a gente possa estar novamente com mais um momento de formação que é importante para a carreira dos docentes. Muito obrigada, professora Dali. Agora vamos passar ao estúdio com o professor Alex Herculano e o professor Tenório Teles. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live promovida pela Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas. É um prazer tê-lo conosco. Essa live está sendo coordenada pelo Centro Profissional Padre José Anchieta, CEPAM, em parceria com o CMEA. Hoje estou aqui junto com o professor Tenório Teles e nós trabalharemos leitura e formação do ser humano. Tenório Teles é poeta, editor e ensaísta, estudioso da Amazônia. Dedica-se ao estudo da literatura que é produzida na região, sobre a qual publicou livros e artigos. Mestre em literatura e crítica literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com pesquisa sobre o sagrado na lírica de Murilo Mendes, atualmente realizando estudos de doutoramento na mesma universidade. Fez graduação em letras na Universidade Federal do Amazonas, onde igualmente bacharelou-se em Direito. É autor de A Derrota do Mito, Canção da Esperança e outros poemas. Viver, Introdução à Literatura Brasileira, Poesia e Poetas do Amazonas e Antologia do Conto do Amazonas, ambos em parceria com o escritor Marcos Frederico Klinger. Clube da Madrugada, Presença Modernista do Amazonas, Estudos da Literatura do Amazonas, estes com Antônio Paulo Graça, e Renovação e Prelúdio Coral. Foi coordenador editorial da Valera Editora, sendo responsável com Isaac Maciel pela reedição de centenas de obras fundamentais da literatura regional e da história, mitologia, sociologia e antropologia da Amazônia. Neste momento, queremos dar as boas-vindas ao nosso grande poeta amazonense, Tenório Teles. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui participando deste evento, né, desta palestra, deste encontro com os professores, para falar, Alex, de um tema que me é muito caro e que eu considero da maior relevância, que é a leitura, principalmente a leitura na formação do ser humano. Eu considero que a leitura é uma das coisas mais importantes na construção subjetiva dos jovens, e considero a leitura um alimento fundamental nesse processo permanente que é a vida e que é essa luta que todos nós travamos para nos mantermos vivos e, sobretudo, nos mantermos ao longo da nossa caminhada numa dinâmica constante de renovação. Porque quem para de aprender, quem para de se fazer, morre. Um curso de água que para, ele apodrece. Então, o ser humano precisa ter essa compreensão de que ele precisa se manter em movimento para se manter vivo, para se manter interessante, para se manter bonito, porque é impressionante. O conhecimento, a sabedoria, a beleza torna o ser humano mais fascinante, mais interessante e mais belo. Então, com essas palavras, eu quero saudar a todos e dizer da minha alegria de estar aqui nesta casa, que é a Casa da Educação da minha terra, do estado do Amazonas. Professor Tenório, mais uma vez eu reitero a grata satisfação que nós temos como Secretaria de Educação em tê-lo conosco
e nesta manhã nós gostaríamos realmente de ouvi-lo sobre esse belíssimo tema que tanto nos assalta nesse instante, que é a leitura e formação do ser humano. Esse ser que precisa ser entendido como todo, não apenas como parte, e para a formação dos nossos professores, nós que trabalhamos com a educação, entendemos este aluno, esse nosso foco, esse nosso objetivo de pensar o aluno como um todo, como integral. Gostaríamos de ouvi-lo nesse instante sobre esse tema. Muito bem. Eu vou iniciar a nossa conversa fazendo uma ponderação em tom de questionamento. O que é o ser humano, afinal de contas? Quem é o ser humano? Qual a sua função na vida, o seu papel no mundo? E qual a relevância da leitura, do conhecimento para a constituição desse ser humano, para a formação desse ser humano? Nós vivemos as nossas vidas comumente sem nos perguntarmos quem somos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, qual o nosso legado, qual o nosso papel. Pensar sobre essas questões, refletir, se perguntar, se interrogar sobre isso, eu considero da maior relevância para que nós possamos definir, elaborar uma maneira de ser no mundo. As pessoas dizem, eu sou assim. Nós não somos assim. O ser humano é um ser em processo permanente de construção. O ser humano está sempre se elaborando, ele está sempre se transformando, ele está sempre em busca de si. De modo que aquelas pessoas que dizem, eu sou assim e acabou-se. Essa é uma pressuposição equivocada. Quem afirma isso não se conhece. Quem afirma isso não conhece a condição humana, não conhece a natureza do próprio ser. Porque o ser humano é um ser em movimento. E estando em movimento, ele está em permanente transformação. Por isso, é bem a propósito relembrar a célebre frase do grande filósofo grego Heráclito de Éfeso, quando afirmou que um ser humano não se banha duas vezes nas águas de um mesmo rio. E por que um ser humano não se banha duas vezes nas águas de um mesmo rio? Por uma razão elementar. Porque esse rio, ele está sempre em movimento. Ele está sempre passando. As águas em que você se lançou não é mais a mesma água em que você se lançará no movimento seguinte. É outra água. Mas o que é importante dizer com relação a isso? Que a água não é mais a mesma e nem você é também o mesmo. Porque nesse espaço de tempo em que você se lançou pela primeira vez no rio e o próximo lançamento em que você mergulhará nessas águas, esse ser que vai se lançar no segundo momento já não é mais o mesmo. Ele já sofreu o impacto do seu espaço, do calor, do ambiente. Ele já viveu experiências subjetivas, questionamentos interiores que alteraram não só a sua constituição física, mas também a sua constituição mental, a sua constituição subjetiva. É por isso que, o Alex que está aqui hoje comigo, nesta interlocução, não é o mesmo Alex de ontem, de anteontem, da semana anterior, do mês anterior,
do ano anterior não é o mesmo Alex de há 10 anos. O Alex que está aqui comigo, participando desta interlocução, será outro depois desta conversa, será outro amanhã, será outro daqui a uma semana. E será outro daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. É assim que nós somos. O ser humano é um ser em processo. Por isso que é importante prestarmos atenção e é por isso que a educação é tão importante, porque a educação, dentro desse processo da vida, das relações que nós estabelecemos com a nossa família, com a nossa comunidade, com o nosso ambiente, com o nosso meio, com o nosso país, com a nossa cidade, com o nosso mundo, com o universo, é nessa interação que nós vamos nos transformando. E a questão fundamental que se coloca é por que não ter consciência desse processo? Por que não usar esse processo de uma forma efetiva? Por que não nos tornarmos protagonistas da nossa própria existência, da nossa própria vida? E fazermos da nossa própria vida, do nosso próprio ser, um experimento de aprendizagem, um experimento de mudança, um experimento de transformação, um experimento de autodescoberta, um experimento de ser melhor. Porque o papel da educação, ou uma das funções da educação, é também esse: contribuir na formação do ser humano para que esse ser humano possa se tornar um ser melhor. Se não for isso, então para que serve a educação? Para que serve o conhecimento? Para que serve todo esse esforço empreendido ao longo de milênios por educadores, por poetas, por filósofos, para que o ser humano fosse melhor, para que a vida fosse revestida de beleza, para que a vida fosse encantada? É esse encantamento que a educação possibilita. É esse encantamento que a arte, que a música, que a filosofia, é esse encantamento que elas possibilitam, que esses conhecimentos, que esses saberes possibilitam. E é muito significativo e muito importante que nós, educadores, que nós, professores, que nós, eternos aprendizes da vida, sejamos receptivos ao chamamento da beleza, ao chamamento do conhecimento, ao chamamento da arte, para que nós possamos também experienciar esse encantamento que transforma, que modifica, que enriquece e que torna o ser humano um ser melhor e mais belo. E isso é tão bonito porque na Grécia, onde começou toda essa reflexão sobre o conhecimento, sobre a beleza, sobre o ser, sobre a educação, o pressuposto fundamental da educação grega era exatamente esse: oportunizar experiências de aprendizagem para que o ser humano se torne melhor, se torne bom e se torne belo. E como se tornar belo e bom? O ser humano se torna belo e bom por meio do conhecimento e por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento é quando o ser humano se compreende como um ser no mundo, como um sujeito capaz de aprender, como um sujeito capaz de agir, descobre a potência que há em si e usa essa potência no seu processo de elevação espiritual, no seu processo de constituição espiritual, de constituição subjetiva. Ele tem o autoconhecimento,
ele tem a autocompreensão. Ele é um ser que se compreende. Ele é um ser que reconhece a sua capacidade. E não só reconhece, ele usa essa capacidade no seu processo de mudança e no seu processo de transformação. Logo, nós podemos dizer que essa educação, que essa compreensão do educar, que vem da Grécia, ela continua válida e tem muito a nos dizer e tem muito a nos oferecer ainda hoje em termos de reflexão. Eu considero oportuno que nós, professores, dialoguemos com os grandes pensadores da Grécia, com os grandes pensadores da humanidade e também com os poetas, com a literatura, porque esses saberes e esse conhecimento já consolidado, construído, constituído historicamente, ele pode servir para subsidiar, para orientar, para nortear a nossa prática e, o mais importante, não só a nossa prática, a nossa formação. A nossa formação. Porque é preciso que nós, professores, compreendamos isso. Nós não estamos prontos. Nós não sabemos de tudo. Nós precisamos também exercitarmos essa experiência de ser o professor, de ser o orientador e de ser o aluno também do nosso próprio processo de ensino-aprendizagem. O professor, ele não é só o que ensina, ele é o que aprende também. O processo pedagógico, ele é um processo complexo. Ele é um processo em duas vias, em que o professor está ensinando e o professor está aprendendo o tempo todo. Porque para ministrar os seus conhecimentos, os seus conteúdos, ele tem que ser o pesquisador, ele tem que ser o aluno, que vai aprender com os mestres. Ele vai dar aula de literatura, então ele vai estudar, ele vai se colocar na condição do aluno que vai estudar o Machado de Assis, o José de Alencar, o Castro Alves, o Camões, o Drummond, o Luiz Bacelar, o Tiago de Mello. Você é o aluno aprendendo. Você é o aluno em interlocução com os autores e com os livros para se enriquecer desses conhecimentos, desses saberes e depois, num gesto de generosidade, compartilhar esses saberes com os alunos. Compartilhar esses saberes na sala de aula. Esse é um movimento permanente de aprendizagem e de compartilhamento de saber. E é muito importante que nós tenhamos essa compreensão, esse entendimento e, principalmente, essa disposição, essa generosidade, esse compromisso, essa humildade para reconhecer que não estamos prontos, que não sabemos tudo e que precisamos aprender todos os dias. E aprender todos os dias não só para ter os conhecimentos, para acumular os conhecimentos que precisamos para o exercício da nossa tarefa como professores. Não é só isso. Mas aprendermos todos os dias para que possamos nos tornar um professor melhor na sala de aula, um ser humano melhor para nós mesmos e para as pessoas com as quais nós convivemos e para nos tornarmos também cidadãos melhores, cidadãos mais conscientes, mais compreensíveis, mais críticos, mais participativos e possamos oferecer à sociedade a nossa contribuição para a construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Percebam que a nossa prática como educadores
não é uma prática individual, não é uma prática particular, não é uma prática intrínseca, mas é uma prática que se explica, que se justifica, é uma prática que encontra sentido na relação com o outro, com o nosso aluno, com os nossos colegas professores, na relação com a sociedade em que estamos inseridos e na relação com o mundo. E diria mais, uma relação tão bonita e tão misteriosa que é essa relação com a trama da vida, com a trama do cosmos. Nós estamos dentro do cosmos. Nós somos seres cósmicos. Olha que coisa bonita. Claro, somos uma pequena partícula dentro deste planeta em que vivemos. E este planeta em que vivemos, um pequeno grão de areia nesse grande cosmos. Olha que coisa bonita, olha que coisa complexa e olha que responsabilidade que nós temos. Eu digo isso para dizer que nós, professores, somos o sal da terra. Nós, professores, somos os semeadores, os agricultores das mais belas sementes que poderão germinar nesse jardim que é o mundo. As sementes do conhecimento, as sementes da beleza, as sementes da poesia, da arte, da música. Sementes que vão se tornar árvores e que vão dar frutos. E que frutos mais saborosos, e que frutos mais vigorosos nós poderemos cultivar e ofertar para os nossos alunos. É claro que se nós não trabalharmos bem, os nossos frutos serão mirrados, não serão vigorosos, não serão sumarentos e não alimentarão bem os nossos alunos, não alimentarão bem aqueles que poderão usufruir do nosso cultivo. Por isso é uma grande responsabilidade ser professor. Por isso a responsabilidade no cultivo dos nossos frutos, para que possamos oferecer um alimento que nutra, que fortaleça aqueles que se alimentarão do nosso cultivo, da nossa alimentação. Precisamos refletir sobre essas coisas, colegas. Muitos alegam, mas é tão difícil. Mas há problemas. Mas o que eu ganho não é suficiente. Todos esses fatos são importantes também. Mas nós não podemos desconsiderar e negligenciar o nosso papel e o nosso compromisso e a nossa função nessa experiência tão fundamental que é a experiência de ajudar na construção de um ser humano. Precisamos ter cuidado com os outros. Precisamos entender que aquele outro que está na sala de aula somos nós também. Somos nós. Aquele outro somos nós. E nós somos aquele outro também. Porque o sentido da nossa vida, o sentido da nossa prática, ele só se efetiva e ele só se constitui se nós compreendermos essa relação dessa forma. Que o outro é importante para nós, assim como nós somos importantes para o outro. No dia que nós compreendermos isso, tudo vai mudar. As relações profissionais vão mudar. As relações de aprendizagem vão mudar. E as relações afetivas vão mudar também. Porque ao nos relacionarmos com quem amamos, vamos ser mais cuidadosos. Porque nós vamos perceber que aquela pessoa que amamos ela é importante para nós.
E se nós reconhecermos essa importância, nós vamos ter mais atenção e vamos cuidar mais. A mesma coisa na relação interpessoal. Se nós reconhecermos o nosso colega de trabalho, o nosso colega de convívio, como alguém importante para a nossa vida, nós vamos ser mais respeitosos. Se nós reconhecermos a importância do nosso aluno para a nossa vida e ajudarmos na compreensão desse aluno, da nossa importância para a vida dele, como formadores, como educadores, tudo vai ser melhor e tudo vai ser diferente. Esse aluno terá mais respeito por nós e, evidentemente, esse respeito será a confirmação do nosso compromisso. Agora vocês me perguntariam, e como é que se faz isso? É um ideal. É idealismo isso? Vocês poderiam me perguntar ou me questionar. Não, isso é possível. Isso é a nossa prática. Isso é a natureza do nosso trabalho. Mas como é que faz isso? Isso se faz com muito trabalho. Isso se faz com compromisso. Isso se faz com ação. Porque na educação é muito comum o palavrório, a verborragia, o teoricismo, todo mundo teoriza. Todo mundo tem sempre as melhores ideias, os melhores caminhos. Pois eu digo, colega, que nós precisamos sair do teoricismo para a prática, com simplicidade. Não precisa grandes arranjos, grande complexidade. O que precisa é agir com compromisso, com atenção, com responsabilidade, se preparando, pesquisando formas de melhorar a interação, pesquisando métodos para que nós possamos tornar a transmissão dos nossos conteúdos mais efetiva, procurando dinâmicas para melhorar a prática pedagógica e, principalmente, uma coisa fundamental: precisamos compreender que nós precisamos assumir uma coisa que é indispensável: a nossa formação. Nos prepararmos. E nós não podemos esperar pelas formações que venham a acontecer. Você é responsável pela sua própria formação individual. Aquilo que antigamente os autodidatas empreendiam. O autodidata, aquele que se auto-prepara, aquele que assume a sua própria preparação, a sua própria formação. Por isso que é muito importante o tema da nossa fala, a leitura. Precisamos ler todos os dias. A leitura é um caminho, é uma forma, é um proceder fundamental na nossa formação. E para que isso aconteça da melhor maneira, todos os dias nós precisamos ler. Da mesma forma como todos os dias nós comemos, nós tomamos o café, nós merendamos, nós almoçamos, nós fazemos o lanche da tarde e depois nós jantamos. Isso alimenta o corpo. Mas nós precisamos também nutrir a nossa subjetividade, nutrir o nosso espírito, nutrir a nossa alma. E como é que você nutre a sua alma, o seu ser, a sua subjetividade? Por meio de vários procedimentos. E um dos mais relevantes, um dos mais importantes, é a leitura. Você ter sua biblioteca, ter seus livros e ter aquela prática diária de reservar um tempo para você ler. Você ter um plano de leitura, um plano de formação, um plano de estudos. Não só com a finalidade pedagógica de se capacitar para o seu exercício profissional, mas para você mesmo, para você se fortalecer. Mas é só a leitura? Não.
você se constitui, você se forma também por meio de outras experiências. Ouvir boa música, ouvir Cartola, ouvir Tom Jobim, ouvir Vinícius de Moraes, ouvir Dolores Duran, ouvir Pixinguinha, ouvir Elis Regina, ouvir Mozart, Bach, Beethoven, assistir bons filmes. Bons filmes. Assistir bons filmes é viajar no mundo mágico, é participar de experiências. É ir a uma pinacoteca, uma exposição, ver quadros. Hoje é tão fácil você entrar na internet, você vai ao Louvre, você vai ao MASP, você vai a diversos acervos. Que beleza você poder contemplar, experienciar o olhar de uma pintura, por exemplo, de Portinari, de Tarsila do Amaral, de Picasso, de Monet. Você se enriquece com aquela beleza, com aquele jogo de cores, de temas, de mistérios que está ali naquela pintura. Então, hoje, dizer que não tem condições ou que o acesso é difícil não é verdade. Está acessível. O que falta, muitas vezes, é a ação, o agir, a disposição, o planejamento, a compreensão, que eu já falei, de que aquilo é importante. E, principalmente, a responsabilidade com você. Você não está mais na universidade, mas o compromisso da autoformação, do autoconhecimento, dessa busca permanente, é um compromisso que você precisa assumir com você. Não é com a escola, não é com o Estado, não é com uma pessoa, é com você. Você tem que assumir esse compromisso com você, porque isso vai ser bom para você. Então, você tem vários meios e várias formas para continuar aprendendo, para continuar nessa dinâmica da autoconstrução e do autoconhecimento. Ir à natureza, ir à beira do Rio Negro, de vez em quando, contemplar esse rio tão belo, tão misterioso, estar em contato com as árvores, com as plantas, com os bichos, tudo isso ajuda no nosso processo de humanização, de formação e de autoconstrução. Colegas educadores, o mundo vai ser melhor quando nós todos nos tornarmos pessoas melhores. Falamos muito em mudar o mundo, como se o mundo fosse uma coisa exterior. Nós somos o mundo. Você começa a mudar o mundo quando você começa e assume a responsabilidade de começar a mudar a si mesmo. O mundo é muito grande para ser mudado. Vamos começar por nós. Mudar a nossa prática todos os dias. Todos os dias reservar meia hora para ler um poema, para ouvir uma boa música, para exercitar a nossa humanidade, para exercitar a nossa bondade, para exercitar a nossa compreensão, a nossa sensibilidade, o nosso olhar, o nosso ouvir. É dessa maneira. É dessa maneira que nós mudamos o mundo. Num processo permanente de renovação. A propósito disso, eu selecionei um texto da Cecília Meirelles chamado Cântico, que eu gostaria de ler com vocês agora, que ilustra o que nós falamos até aqui. Esse texto é muito bonito, é um poema, e ele corrobora tudo o que eu falei até aqui sobre o poder transformador da beleza, o poder transformador das palavras e o poder transformador da leitura. Vamos à leitura desse texto para
empreendermos na prática a primeira reflexão sobre a força da leitura e a força das palavras. O texto se chama Cântico, de Cecília Meirelles. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. A leitura deste poema é um convite à reflexão, é um convite à mudança, é um convite à renovação, é um encorajamento. Ela começa de maneira imperativa. Renova-te. Renova-te. Se você não se renova, se você não se dispõe, se você não se encoraja, você vai ficar como aquela água represada, correndo o sério risco de apodrecer com o tempo. Então vejam como um poema, ele pode ser provocativo, ele pode ser instigativo, ele pode instigar você a pensar sobre você mesmo. Por isso que a leitura ela é fundamental na formação das pessoas. Porque por meio da leitura de um texto, esse texto pode ter um poder de transformação incrível na sua vida. Incrível na sua vida. Principalmente quando você estabelece com esse texto uma relação de diálogo, de interlocução, de entrar dentro dele e, o mais importante, deixar que ele entre dentro de você. Porque às vezes nós fazemos leituras tão superficiais que é como se não tivéssemos lido. É preciso também aprender a ler, possuir o texto e ser possuído por ele. E o mais importante, colher os frutos desse texto, se nutrir dele, se alimentar dele, aprender com ele. E o mais significativo em termos de transformação, a partir da leitura desse texto, não sendo mais o mesmo, procurar ter uma prática diferente, uma conduta diferente. Experienciar uma mudança de postura, de atitude, de conduta. Voltando ao Heráclito. Ao se banhar num texto, depois dele não ser mais o mesmo. Nem você e nem o texto. Porque a cada leitura esse texto se transforma também. Por isso que é muito frequente você dizer assim, poxa, eu li esse texto há alguns anos e não tinha percebido o que eu percebi agora. É porque você mudou com o tempo. E esse texto mudou também. Então vejam como a leitura é uma experiência tão bonita. Viver é um ato de leitura, porque você está lendo todos os dias. E você está sendo lido todos os dias pelas pessoas e pelo mundo também. Viver é leitura. A todo instante você está lendo imagens, você está lendo gestos, você está lendo palavras, você está lendo os lábios das pessoas, você está lendo o tempo. Ah, vai chover, está escuro, está claro, é o sol que está chegando, vai anoitecer. Tudo é leitura. O trânsito, tem que dobrar aqui, tem essa placa, tem essa indicação, vira para cá, o sinal está amarelo, tem que parar, está verde, tem que seguir, está vermelho, não pode ultrapassar. Tudo é leitura.
Não é fascinante a vida? A vida é uma experiência fascinante. Agora, tem que ter olhos para ver. Tem que ter ouvidos para ouvir essa beleza. Por isso que é muito importante treinar, afinar o olhar, afinar o ouvido, afinar os sentidos. Senão você não vai perceber a beleza que há nas coisas. Você não vai perceber. Porque tudo depende do aprimoramento, tudo depende do repertório. Quanto mais você aprende, quanto mais você se enriquece, mais você amplia a sua capacidade de percepção e de apreensão. Tem gente que vive assim, com os olhos vendados, não consegue perceber a vida direito. Ele vai aprendendo, ele vai aprendendo, ele vai aprendendo, ele vai abrindo, até que ele contempla o mundo. Por isso que na Grécia Platão dizia que filosofar é contemplar o mundo, é admirar-se do mundo. E esse é um processo que nós vivenciamos a todo instante, todos os dias das nossas vidas. E a leitura, ela pode contribuir muito para a ampliação do nosso entendimento, da nossa visão, do nosso próprio olhar. Um outro texto muito interessante, já que estamos falando de filosofia, de pensadores, e de como a leitura e o repertório de conhecimento é importante para a nossa formação, é que Aristóteles, há 2.300 anos na Grécia, ele escreveu um texto, um dos seus textos, que tem tradução no Brasil, como Convite à Filosofia, em que ele fala da sua experiência como educador. Olha, que coisa maravilhosa! O Aristóteles, ele era professor. Ele fez uma escola lá na Grécia, lá em Atenas, que ele chamou de liceu. E nesse liceu, ele ensinava os seus alunos caminhando, método peripatético. Ele ia caminhando, os alunos atrás, ele dando as aulas e conversando e interagindo com o mundo. E sabe qual era o propósito de Aristóteles? Era contribuir para formar jovens, os seus discípulos, capazes de pensar por si mesmos, capazes de pensar com entendimento, capazes de pensar de uma forma crítica, de uma forma reflexiva. E na concepção do Aristóteles, só é belo o ser humano que é capaz de perceber essa magia do mundo. Esse é o belo. Tem gente que diz que o belo é aquele que tem um rosto bonito, um corpo bonito. Aliás, nos nossos dias há uma inversão absoluta de sentido e de valores. Há um culto das formas, há um culto da exterioridade, há um culto da concretude das coisas. E se deixa de perceber o subjetivo, o interior, o ambíguo, não é? O que está além. Então, para o mundo que nós vivemos hoje, é belo e merece consideração quem tem um corpo bonito, um corpo torneado, um corpo bombado, quem tem uma cara bonita, desenhada, esculpida, quem tem um carro, quem tem bens, esse é o bonito, esse é o que vale. Isso é falso. O ser humano não é o que aparenta ser, o ser humano não é a roupa que veste, o ser humano não é o dinheiro que ele tem, nem o poder que ele tem. Isso não é o que a pessoa é. O que a pessoa é a sua interioridade, é a sua subjetividade, os valores que ela cultiva. E isso se exterioriza por meio de quê? Isso se exterioriza por meio da sua conduta, dos seus atos. A melhor forma de falar e de dizer quem você é por meio dos seus atos.
da sua prática, da sua ação, dos seus gestos, do seu comprometimento. Nós, como educadores, precisamos estar atentos a isso para não reproduzirmos esse culto da aparência, da mentira, da superficialidade. Nós precisamos trabalhar para apurar o olhar dos nossos alunos, contribuir para afinar a sensibilidade, os sentidos, para que eles aprendam a ver além das aparências e possam chegar à essência das coisas, à verdade das coisas. Por isso que Aristóteles diz nesse texto tão bonito, tão belo: por isso, contemplando o infortúnio dessas pessoas, é preciso evitá-lo e pensar que a felicidade não consiste em adquirir muitas coisas, mas sim na maneira pela qual a alma é disposta. Olha que coisa linda! Isso foi escrito há 2.300 anos e as pessoas não aprenderam. E por que não aprenderam? Não aprenderam porque nós perdemos o hábito da leitura, do estudo dos textos fundamentais. A felicidade não consiste em adquirir muitas coisas, mas sim na maneira pela qual a alma é disposta, a alma é formada. Do mesmo modo, olha o que o Aristóteles diz, do mesmo modo, se uma alma foi educada, é semelhante alma e semelhante homem que devem ser chamados de felizes, e não um homem magnificamente provido de bens exteriores, mas que não vale nada por si mesmo. Olha que coisa grave e importante. Olha que reflexão válida, significativa para os nossos dias, que precisamos compartilhar com urgência com os nossos alunos. Porque uma reflexão dessa pode contribuir para a transformação do ser humano. A leitura de um texto como este transforma definitivamente a percepção, a maneira como a pessoa se percebe. Ela vai entender que ela tem que cuidar da sua alma, que ela tem que cuidar do seu ser. O mundo que nós vivemos hoje é claro, é evidente nesse aspecto. Quantas pessoas com dinheiro, com poder, com visibilidade, tão banais, tão superficiais, que dizem tanta besteira. E as pessoas, de um modo geral, são tão desatentas e despreparadas que aplaudem essas coisas. Você vê nas redes sociais as pessoas dizendo os maiores absurdos e as pessoas aplaudindo, ou por conveniência, ou para agradar, ou por estupidez, ou porque é ignorante, como aquele ignorante que está ali pontificando e achando que é grande coisa. Não tem autoconhecimento, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem nada. Por isso que a grande poeta grega, Safo de Lesbos, há 2.600 anos, há mais tempo ainda, dizia: o que é belo aos olhos e basta, mas o que é bom é muito mais que belo. Então Safo diz que a bondade, que a humanidade é muito maior e é muito mais significativo que o aparente, que a mera beleza aparente. Mas hoje as pessoas se iludem com o aparente. É por isso que nós nos enganamos. Eu li uma matéria esses dias a respeito desses aplicativos de encontro amoroso, em que uma mulher, ela encontrou uma pessoa pelo aplicativo
e no aplicativo tinha uma foto da pessoa muito bonita ali, uma foto bem interessante, que a encantou. Mas aquela foto tinha sido trabalhada, tinha sido retocada, e ela se encantou com a pessoa, com a conversa, e marcou um encontro para conhecer essa pessoa. Quando essa mulher chegou lá no lugar em que eles marcaram, ela foi até a mesa onde estava a pessoa pela qual ela se interessou e se aproximou, e houve uma situação constrangedora. Ela ficou estupefacta lá, e a pessoa lá querendo ser simpática e tal. E ela disse assim, a matéria dizia assim, reproduzia as palavras dessa moça. Eu lamento, mas a pessoa que eu conheci no aplicativo não é você. Olha o grave, o paradoxo, a situação que a gente está falando aqui de aparência e essência. A pessoa colocou lá uma imagem retocada, uma imagem toda ela trabalhada para impressionar. Só que aquela imagem não era ela. E quando se deu o encontro, aconteceu uma grande frustração. Por que aconteceu uma grande frustração? Porque houve um choque entre aparência e aparência. Não é nem aparência e essência ainda. São duas aparências em choque. Uma aparência virtualmente trabalhada e a aparência real da pessoa. Poderia até ser que aquela pessoa tivesse uma boa essência, mas ela falsificou a própria aparência. E ao falsificar a própria aparência, ela gerou um choque na outra pessoa que estava interessada nela. Olha a reflexão também sobre a vida, isso que o Aristóteles está falando, que não é a aparência, mas é a disposição da alma o que importa. E o mais interessante, que todas essas questões são discutidas pela filosofia, pela literatura, pela poesia. O próximo texto que vamos ver é um texto muito bonito chamado Ilusões de Vida, do Francisco Ottaviano. Olha que texto maravilhoso e que resume esse recorte inicial. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então a vida, ela se faz desses conflitos, dessas contradições. Nós somos um resultado das nossas vivências, as boas e as ruins. As perdas, as dores, as mortes, as alegrias, as decepções, são as matérias que nos constituem. É disso que somos feitos. E é muito importante aprender a lidar com essas experiências para que elas não nos destruam, porque às vezes as experiências nos destroem. Mas nós devemos colher das experiências os ensinamentos. Então, ao ler um poema como este, nós de imediato pensamos nas nossas vidas e como as experiências são fundamentais. Eu diria, inclusive, que as experiências mais difíceis, as experiências mais problemáticas, mais dolorosas, essas são as mais determinantes. Essas são as que muitas vezes mais contribuem para o nosso aprendizado e para o nosso aprimoramento. Mas a delicadeza deste poema da Emily Dickinson, por exemplo, fala também de outra coisa muito importante na vida, que é o cuidado.
Viver não é só você, mas é cuidar também. Cuidar do outro. Ao cuidar do outro, nós vamos exercitar a nossa bondade, a nossa solidariedade, a nossa alteridade, a nossa empatia. Este poema é muito lindo e muito delicado. Se eu puder evitar que um coração se parta, não viverei em vão. Se eu puder suavizar a aflição de uma vida, aplacar uma dor, ou ajudar um frágil passarinho a retornar ao ninho, não viverei em vão. Esse poema é muito lindo porque ele ilustra o que nós falamos, de você estar no outro, o outro está em você. É quando você cuida do outro, é quando você cuida das suas relações, que você está cuidando de você. Isso dá sentido à sua vida. E você não estará vivendo em vão. Aquelas pessoas que dizem, não me importo com ninguém, eu só vou cuidar da minha vida. É tão pobre uma vida assim. É tão pobre uma vida dentro de uma cadeia de si mesmo. É tão pobre uma vida sem a experiência do outro, sem a presença do outro. Às vezes, uma relação com uma pessoa pode ser ruim, mas mesmo quando é ruim, nós aprendemos tanto. Mas quando uma experiência com o outro é boa, é de troca, é de compartilhamento, é de humanidade, é de delicadeza, é de cuidado, é tão bom. Eu descobri na minha vida a relevância do outro. Eu descobri que é um processo educacional da maior significação. Você se compartilhar também. Você dá para o outro o melhor de si. Porque quando você dá ao outro o melhor de si, você cria condições para que ele te dê também o melhor de si. Você desarma. Hoje as pessoas estão muito armadas, com muito medo, um com medo do outro. E esse medo faz com que as pessoas se tornem muito previdentes, muito cuidadosas. E às vezes, no encontro, nós desperdiçamos a oportunidade da troca e da entrega. Por isso que esse poema é muito bonito, quando ele diz que não terei vivido em vão se eu pude cuidar de alguém, se eu pude cuidar de uma pessoa. E esse cuidar pode ser o cuidar profissional do mestre, do médico, o cuidar da amizade e, principalmente, o mais bonito de todos os cuidados, que é o cuidado do amor, o cuidado da afetividade, de se dar para quem você ama e receber quem você ama. E olha como a poeta Emily Dickinson fala disso. Portanto, isso mostra como ler um poema pode ser uma experiência de autodescoberta, pode ser uma terapia, pode ser uma experiência de autocompreensão, pode ser uma experiência de despertar da sua amorosidade que está ali, às vezes, aprisionada dentro de você. A leitura também é uma experiência de autolibertação. Você se libertar das suas prisões, dos seus medos, das suas inseguranças. É melhor arriscar a felicidade, é melhor arriscar a experiência da entrega, da possibilidade de ser feliz, do que permanecer eternamente prisioneiro dos seus medos e da sua própria infelicidade. Por isso que a leitura e o conhecimento, eles são tão vitais nesse processo de autodescoberta e de autocompreensão. Mas aprender exige coragem, aprender é um ato de decisão. E é algo tão sério que um dos maiores pensadores da humanidade, o filósofo Kant, alemão, ele escreveu um texto chamado O que é Esclarecimento, exatamente para falar disso.
de como o esclarecer-se, o iluminar-se é importante, mas ele exige coragem, exige decisão. Você diz, eu quero aprender, mas querer não é poder. Não é verdadeiro isso que as pessoas dizem, querer é poder. Não é. O querer é o primeiro passo. O que determina é a ação. O querer sem o agir não é nada. Tem um monte de gente que quer um monte de coisas. Eu quero ser feliz. Eu quero estudar. Eu quero fazer mestrado. Eu quero aprender. Eu quero chegar a algum lugar. Eu quero cumprir esse percurso. Mas se você não der o primeiro passo, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que dar o primeiro passo. Tem que agir. Então, em tudo está envolvido a vontade, o agir, vontade e agir, o pensar e o agir, o desejo e a realização do desejo, por meio da prática, por meio da ação. Em tudo está presente uma questão fundamental, a decisão, o salto. O percurso de um caminho começa com o primeiro passo, dizia o filósofo chinês Lao Tse. Primeiro passo. Você dá o primeiro passo e a vida se encaminha, a vida vai, a vida te leva. Mas fica em casa chorando, lamentando, reclamando. Você não vai sair disso. Você não vai sair disso. Aliás, estamos vivendo hoje numa época em que, de um modo geral, cultiva-se a cultura da reclamação, da justificação e de culpar os outros pelo seu próprio fracasso. A gente está sempre se explicando, não fiz isso por isso, estava cansado, estava isso, estava aquilo. Fulano foi culpado. Não, você não fez porque você não quis e ninguém é culpado dos seus erros, dos seus fracassos ou do seu não fazer. Porque a vontade, a vida e a decisão é sua. Muitas coisas na vida nós fazemos contra a vontade dos outros, contra o desejo dos outros. Se você for ficar sempre limitado ao que os outros pensam, ao que os outros dizem, você vai se tornar um escravo das pessoas, você não vai fazer nada. Porque às vezes as pessoas, por inveja, ou por insegurança, elas te desestimulam. Não faz isso não, isso não vai dar em nada. E você aceita isso e não faz, acolhe essa opinião. Você nunca deve se pautar pelo que os outros pensam ou dizem de você. Você deve buscar realizar as suas potencialidades, realizar os seus propósitos, os seus sonhos. Nem que você tenha que romper com as pessoas que estão no teu caminho te impedindo. Às vezes é a família, às vezes é um companheiro, às vezes é uma pessoa que está ao teu lado, às vezes é uma pessoa que você tem em conta de amigo, mas é um invejoso que não quer que você vença na vida e fica te colocando ali dificuldades e te desestimulando. Por isso que o Kant fala aí da menoridade e do esclarecimento. Tem muita gente que prefere passar a vida inteira na menoridade, a vida banal, comum, comendo, bebendo, dormindo até a morte chegar. Não, nós temos que ter altivez, nós temos que ter coragem, nós temos que ter propósito, devemos ter propósitos, para que nossas vidas possam se mover e para que nós possamos também entrar nessa dinâmica da própria vida, da busca. O ser humano, ele não nasceu para ficar parado. Parado o ser humano morre. Parado, as suas juntas ficam atrofiadas. Parado, os seus órgãos param de funcionar. Por isso, quando uma pessoa fica muito tempo no hospital, ali internada, em cima de uma cama, precisa de fisioterapia para não perder os seus movimentos. Precisa melhorar ali
fazer exercício de respiração, senão os pulmões vão atrofiar, o coração vai ter problemas. Quem fica parado morre. Quem deixa a mente, esse órgão poderosíssimo parado, morre. O cérebro que não funciona, que não é exercitado, ele murcha feito um maracujá. Quanto mais você move o cérebro, mais ele se amplia, mais as sinapses vão se tornando mais complexas, vão se ligando. Então a leitura é também um exercício para o cérebro. É por isso que os médicos, os neurologistas recomendam para tratar do Alzheimer leitura, ver filmes, fazer palavras cruzadas, pensar, jogar, conversar, porque isso mantém o cérebro em movimento, fazendo sempre novas sinapses, renovando o cérebro. Além do que, por meio desse exercício, você adquire informações. Olha que texto interessante essa citação do Kant sobre o conhecimento. Esclarecimento, Aufklärung, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a sua vida. Duas coisas aí. A primeira é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento. Olha, nós temos um tesouro, nós temos uma força, a nossa mente, uma capacidade incrível. E nós não fazemos uso dessa capacidade. E a outra coisa é que, ao não fazermos isso, nós ficamos eternamente menores, empobrecidos espiritualmente. Percebam que nós estamos fazendo na prática aquilo que está lá no tema do nosso encontro. A leitura como um processo de formação. Nós estamos exercitando a leitura e a reflexão. E vejam que esse movimento de ler, de dialogar com o texto, de conversar com nós estamos conversando com esses poetas e conversando com esses filósofos. Isso é a leitura. É um diálogo em que o texto está nos instigando, o texto está nos provocando e nós estamos lendo o texto e sendo lidos pelo texto. Não é uma relação fria, é uma relação de movimento. Movimento para o texto e o movimento do texto para os leitores, para cada um de nós que estamos participando deste diálogo, desta interlocução. E qual é o meio, qual é o caminho? O caminho é a linguagem, são as palavras. A maior descoberta, a maior conquista do ser humano foi ter desenvolvido a sua capacidade de fala, a sua linguagem, as palavras com seu poder, seus poderes mágicos. Essa foi a maior experiência, a maior dádiva da humanidade. A possibilidade de falar, de se comunicar e, o mais importante, a capacidade de se expressar por meio das palavras, fazer um poema, fazer uma música. Isso não é belo? É tão belo, é tão grandioso, mas é algo tão comum do dia a dia que às vezes nós não percebemos o fascínio, a beleza dessa experiência que é a experiência da palavra. E nós estamos nas palavras que nós pronunciamos. E as palavras estão dentro de nós, as palavras nos habitam também. Por isso que a Cecília Meirelles, ela foi muito feliz nessa passagem desse livro dela, O Romanceiro da Inconfidência, que ela fala sobre o poder das palavras. Ai, palavras, que estranha potência a vossa!
ai, palavras, sois o vento, ides no vento, e em tão rápida existência, tudo se forma e se transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa, todo o sentido da vida principia a vossa porta, o mel do amor, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota, a liberdade das almas. Ai, com letras se elabora. Isso é lindo, né? A liberdade da alma, das almas, a liberdade das almas. Ai, com letras se elabora. É lindo isso, é lindo esse resumo que estamos falando sobre a leitura, a liberdade das almas, a liberdade do ser, se fundamenta, se constrói, se tece com as palavras, com a linguagem, com o conhecimento, com a beleza. É lindo, é belo isso. E pensar que nós nos privamos dessas belezas nas nossas vidas, na nossa prática na sala de aula, na nossa prática diária, na nossa prática familiar, na nossa relação com os nossos amigos, com os nossos amores. Tudo seria diferente se nós incorporássemos essas belezas, esses saberes, essas riquezas para as nossas vidas. Tudo seria diferente. E tudo tem relação com isso. Aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a sentir, aprender a ver. Olha esse quadro aí do Fra Angelico. Essa pintura linda do Fra Angelico. Esse pintor fascinante, esse pintor maravilhoso. Olha a beleza desse quadro. Isso é um exercício de leitura também. Pessoa que contempla essa imagem vai ver aí um anjo, uma mulher, umas colunas, e só. Mas tem um sentido, tem um conteúdo, tem uma mensagem, tem elementos simbólicos aí nesse quadro. Esse quadro tem um mundo dentro dele, tem a história. Estamos nesse quadro. A nossa formação. O mundo ocidental está nesse quadro aí, com seus valores. O que é que você tem nesse quadro? Vamos fazer o exercício. Aparentemente, nós temos ali um anjo, uma mulher dentro de uma sala ali, com colunas, um jardim ali no chão, e só. Uma cadeira, ela está sentada. Isso é o aparente. Vamos mergulhar, vamos aprofundar, vamos fazer um exercício de leitura aí. Uma leitura de compreensão, vamos mergulhar nessa imagem. Essa imagem retrata um dos acontecimentos mais belos da história da humanidade, um acontecimento simbólico que é a Anunciação. Quando o anjo Gabriel vai anunciar para Maria que ela vai gerar o Filho de Deus. Essa imagem é isso. E aí nós temos vários elementos. As asas do anjo, ele é um ser alado, ele é um ser celestial. As roupas são vermelhas, a roupa dele é vermelha, é a vida, a cor da nobreza. A cabeça dele tem uma auréola aí, isso quer dizer que ele é santo. Percebam que na cabeça de Nossa Senhora tem o mesmo círculo áureo, amarelado, em ouro. Isso tem um símbolo, isso quer dizer que é uma pessoa santa, santificada, iluminada. O manto dela é azul, isso é simbólico, é a cor do céu celeste, porque ela é a mãe de Deus. A roupa debaixo dela é vermelha também, que é a cor, vamos dizer assim, da nobreza, não é? A cor que dá imponência, que dá valor.
O trono que ela está sentada ali é um trono que dá destaque a ela, dá relevância e, de alguma maneira, simboliza o poder que ela representa como a mãe de Jesus Cristo, não é? A mãe das mães, o símbolo de todas as mães, Maria. Lá no fundo você vai ver assim, lá no fundo, sobre a cabeça dela, você vai ver ali a pomba, no caso, o Espírito Santo simbolizado ali. Está lá no fundo, você vai ver. É um símbolo isso. Então você tem, olha só, Gabriel, que representa Deus, o Pai, você tem o Espírito Santo, a pomba, e você tem a mãe, e dentro dela o filho sendo gerado. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é lindo isso? Olha a inventividade, a criatividade desse pintor ao representar nessa cena todo um mundo, toda uma concepção de mundo. E ela está com a Bíblia lá no seu colo, que é a palavra de Deus. E tem um elemento nesse quadro muito interessante que torna esse quadro ainda mais maravilhoso, porque ele vem para anunciar o nascimento de Cristo, a renovação da vida, a promessa de salvação, já que o homem se perdeu no passado pelo pecado. E lá no fundo, no canto de cima, você tem um anjo expulsando ali, com um punhal nas costas ali de uma pessoa ali. Você tem ali, pode olhar, em cima você tem o anjo, a árvore, e expulsando as pessoas. É a expulsão de Adão do paraíso. Então ele colocou lá no fundo isso representado como um símbolo, para lembrar que o homem perdeu a sua santidade, o homem perdeu a possibilidade da sua redenção, da sua salvação, mas que agora, com o nascimento de Cristo, essa promessa perdida ela vai se renovar com o nascimento de Cristo, que está sendo gerado no ventre de Maria e anunciado pelo anjo Gabriel, que veio enviado por Deus para trazer a boa nova. Olha que leitura linda. Olha, quando você compreende um quadro desse, você se enriquece com o quadro, esse quadro ressoa em você. Então, você tem essa mensagem no quadro. Né? E, de resto, é a perícia do pintor, a beleza com que ele pinta, as cores, não é? O cenário que ele cria, aí já é mais a técnica, vamos dizer assim, o artifício artístico, ele tem o talento artístico das cores, de combinar as cores, das formas, do desenho, né, da estrutura toda. E você tem aí, olha, você percebe que é a entrada de um tipo de um palácio, as colunas gregas, portanto, toda a relação desse pintor com a cultura clássica, né, com a cultura grega, né? Então é muito lindo esse quadro. Agora, para você ler esse quadro, você tem que ter repertório, você tem que ter conhecimento. Por isso que a leitura é muito fundamental nesse aspecto para você o quê? Ler a vida, ler o mundo, ler a realidade, ler as coisas, ler um poema, ler um quadro como esse. Se você não tem conhecimento, você não vai conseguir apreender todos esses elementos que estão presentes. Por isso que o conhecimento é uma coisa mágica, gente. E é por isso que nós, educadores, temos que fazer um esforço para oportunizar aos nossos alunos a possibilidade de dominar esses instrumentos de conhecimento, esses repertórios, para que eles possam também ter a possibilidade de fazer uma leitura construtiva, uma leitura transformadora, uma leitura mais densa dos fatos e possa se enriquecer, porque quem não sabe ler, quem não consegue ler, não consegue se enriquecer das belezas, dos frutos, do conhecimento, do texto, da pintura, do cinema, da música. Fundamental isso. Fundamental isso.
Isso pressupõe o aprimoramento dos sentidos, o olhar, audição, tato, olfato, aprimorar, tem que afinar essas coisas. Como é que afina? Estudando, lendo, melhorando, aprendendo, sendo orientado pelo professor, pelas pessoas que têm o repertório, que têm o conhecimento. Isso leva tempo, isso é um processo, isso é como o trabalho de esculpir. O ser humano, ele vai sendo esculpido aos poucos pela vida, pelas suas experiências, pelas suas aprendizagens, pelas suas relações, pelas suas leituras, pelos seus contatos. É dessa maneira que nós vamos sendo forjados. Isso é fundamental para você ter liberdade de pensamento e você não ser dominado, alienado, aprisionado por ninguém. Porque uma pessoa que tem conhecimento, ela não se deixa manipular, ela vê além, ela percebe o jogo que há nas relações. E tem, portanto, aquilo que Aristóteles falava, que é a liberdade do pensamento, o autoconhecimento, a capacidade de se disponibilizar para a vida de uma maneira crítica, de uma maneira diferente. Então, esse quadro é lindo. E ao contemplarmos esse quadro, nós fizemos o quê? Uma atividade de leitura, muito importante. Muito bem. Então, isso serve para mostrar que nós temos vários elementos, várias formas, portanto, de exercitar a leitura na sala de aula. Eu poderia trazer uma música para a gente ouvir e ler e discutir. Poderia trazer um filme para nós lermos esse filme, discutirmos e apreendermos desse filme, e retirarmos desse filme seus temas, suas questões para a vida, para a nossa vida. Então, nosso trabalho como educador é um trabalho que pressupõe ação, pressupõe compromisso, mas pressupõe também o prazer. Como diz nesse poema maravilhoso da poeta chilena Gabriela Mistral, que foi, inclusive, professora primária, uma das grandes educadoras da América Latina e do mundo, e uma das maiores poetas, né, da história da civilização, que escreveu esse texto lindíssimo sobre o prazer de servir. Em qualquer coisa que façamos, nós precisamos fazer com prazer, com responsabilidade, com cuidado, com atenção, fazer bem as coisas e não fazer por fazer. Então, olha que lindeza esse texto que ela escreveu. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore para que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Se aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. E é tão bom servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa que outros se esquivam, mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Sê tu o que serve. Nós, professores, somos os servidores dos frutos do saber, dos frutos do conhecimento.
dos frutos da arte, da poesia. Nós somos esses servidores. E como diz o poema, não são só os grandes feitos, os grandes serviços que importam. Os pequenos serviços são importantes. A pessoa que limpa, a pessoa que espana, a pessoa que cuida, a pessoa que lava, a pessoa que recolhe o lixo, todos são importantes. E pequenas coisas que podemos fazer no dia a dia são coisas importantes. Você chegar em casa um dia, fazer uma comidinha para a pessoa que você ama, é um pequeno serviço, mas que agrada, que faz feliz. É um ato de entrega e, ao mesmo tempo, um ato de cuidado do outro. Né? Você sentar numa mesa para tomar um café com a pessoa que você gosta, é uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão fundamental, uma coisa tão maravilhosa e uma coisa que pode ter profundos efeitos na sua vida e na sua relação. Então, vejam, a leitura serve para tantas coisas na vida da gente. A leitura serve para nos ensinar, para nos enriquecer, mas a leitura serve também e serve muito para nos ajudar a viver. Para nos ajudar a viver. Agora, quem saberá, quem descobrirá todo esse poder que há em você? Porque muita gente diz assim, eu não tenho capacidade, eu nasci despreparado, eu nasci burro, Ninguém nasceu burro, ninguém nasceu despreparado. Todos nós nascemos com a imensa capacidade, todos nós nascemos com uma potência muito grande. E o que falta? O que falta é descobrir essa potência, é usar essa potência, é desenvolvê-la. É como uma pedra, é como um diamante que você tem dentro de você. Esse diamante precisa ser lapidado, esse diamante precisa ser cuidado, precisa ser arrumado. E este poema da grande escritora e professora paranaense Helena Collodi ilustra e resume toda a nossa fala de hoje, todo este nosso encontro. E é um pequeno poema, vejam, um pequeno poema, ela resume toda a filosofia, todo o sentido da vida e todo o sentido da nossa própria busca interior. E esse poema diz assim, esse poema diz de uma maneira tão bela, Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Então, a minha mensagem é que nós todos, educadores, nós seres humanos, consigamos perceber essa grande estrela que trazemos dentro de nós, que é a nossa capacidade, a nossa potência, e que nós tenhamos força, coragem para transformar essa estrela num grande sol. E que nós possamos, com o nosso sol, iluminar os nossos alunos, os nossos familiares, nossos amigos, a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país, iluminar o mundo, iluminar a vida com o nosso conhecimento, a nossa alegria, a nossa beleza, as nossas leituras e, por fim, a nossa sabedoria. Você está assistindo Leitura e Formação do Ser Humano com o nosso grande escritor amazonense, Tenório Teles. Temos alguns comentários, professor, que gostaríamos de ler, queríamos seus comentários também sobre eles. Um deles vem do professor João Rodrigues, é professor da escola Petrônio Portela, e ele faz, na verdade, uma pergunta. Professor Tenório Teles, como incentivarmos a leitura de textos literários em um país que a população teve pouco acesso à cultura literária e tem fácil acesso às redes sociais? Eu penso que dessa pergunta há um questionamento e há a resposta.
as pessoas hoje têm muita facilidade de acesso às redes sociais. Mas precisamos não esquecer de uma coisa, que nesse grande sistema hoje das redes sociais, esse grande sistema que constitui a vida virtual, vamos dizer assim, nós temos um volume gigantesco de informações disponibilizadas, de livros, de poemas, de imagens, de filmes, de documentários, de palestras, de encontros. Nós temos tesouros hoje acessíveis. O que fazer? O que fazer é que nós, os professores, temos a tarefa de criarmos métodos, criarmos procedimentos, buscarmos essas informações, localizarmos e tornarmos essas informações acessíveis aos nossos alunos. Está tudo aí, acessível hoje. Essa questão do acesso é uma coisa do passado. Hoje não se discute mais isso. E mesmo no passado, as pessoas que tinham dificuldade, mas aquelas que tinham interesse, iam atrás. Vou dar um exemplo disso para o colega professor. No século XIX, o Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro. Nasceu no Morro do Livramento, Machado. Uma família pobre, o pai dele era pintor de paredes, a mãe era empregada doméstica. Ele, muito pobre, não pôde estudar, frequentar uma escola. Mais de 70% da população brasileira nessa época era de analfabetos, mas o Machado aprendeu a ler, frequentava a casa lá onde a mãe dele trabalhava, lá tinha livros, ele aprendeu a ter contato, o padre lá da comunidade também teve uma orientação, e ele aprendeu a ler, se apaixonou pelos livros. Mesmo sem poder frequentar a escola, mesmo sem poder ter livros, sem ter livros em casa, ele buscou os livros, ele foi atrás e se tornou um leitor voraz. Depois começou a trabalhar, a vender doce pelas ruas do Rio de Janeiro. Depois conheceu lá o Manuel Antônio de Almeida, frequentou a livraria do Paulo Brito, começou a se inserir no ambiente cultural, começou a ter mais acesso e veio a se tornar um grande escritor, um grande poeta, o maior romancista deste país e um dos maiores escritores da história da humanidade. Então, eu penso que a gente tem que superar um pouco aquela coisa de achar é difícil, ninguém tem acesso. Eu acho que nós temos que... Não, tem a dificuldade? Tem. Vamos vencer a dificuldade. O que eu vou fazer para superar essa dificuldade? O que eu vou fazer para oportunizar o acesso? Então, eu penso que a pergunta é o que cada um de nós hoje, com as facilidades que temos, o que cada um pode fazer para tornar possível o encontro dos jovens, dos alunos, com a leitura e com o conhecimento. Porque hoje o problema, colega, não é mais a questão do conhecimento ou da falta do conhecimento. Hoje o nosso problema já é excesso de informação. Excesso. É tanta coisa que a gente tem que aprender a separar o joio do trigo e levar o trigo para os nossos alunos para que a gente possa ali amassar o pão do conhecimento e o pão da beleza e o pão da arte e da poesia, né? Então, eu penso que hoje o nosso trabalho é de orientar o acesso, porque tem demais onde encontrar e conhecer o que é bom para mostrar para os nossos alunos o que é bom. Porque hoje o que é ruim se mistura com o que é bom e hoje está tudo tão misturado que a gente não consegue mais separar direito o que é joio e o que é trigo. Então, olha a nossa responsabilidade, entendeu? Que é apurar os sentidos, apurar a sensibilidade para que a gente aprenda a discernir entre aquilo que é bom, entre o que é ouro de verdade, e o que é ouro de tolo. Professor Tenório, ainda o professor João Rodrigues comenta, muitas vezes
não percebemos que o nosso aluno faz parte da nossa aprendizagem também. Sempre digo para eles que a aula não é minha, a aula é uma construção nossa. É verdade, João, isso que você está falando, nós falamos inclusive disso, né? Você está falando a verdade nesse aspecto. A aula é um processo, né? E é um processo de diálogo mesmo, né? Em que há uma alteridade, o aluno e o professor ali numa interface, né? Num diálogo constante, né? E é muito importante isso, João, essa compreensão, essa consciência do nosso papel no processo e principalmente reconhecer o nosso aluno como um parceiro nesse processo ali de construção do conhecimento na sala de aula. Na verdade, isso que você fala é verdadeiro nesse sentido, assim, porque o professor, ele exerce dois papéis ali. Ele é o professor que está ali ajudando, mediando, transmitindo, mas ele é aluno também, porque ele recebe também muitas informações, muitas vivências que os alunos trazem para a sala de aula. Isso é muito interessante, João. A professora Mari Lima comenta: concordo com o professor Tenório que precisamos de mais simplicidade em nossa prática. E isso não quer dizer pobreza pedagógica, mas entender que complexidade não significa dificuldade. Muito bacana a sua manifestação, a sua ponderação. É isso mesmo. A gente tem que ter humildade. Aliás, isso que você fala, colega, é muito interessante. Um dos homens mais sábios da história da humanidade foi o Sócrates, que foi professor do Platão, né? Um dos homens que educava a juventude em Atenas, na Grécia, no século V a.C. Ele usou duas frases muito interessantes. A primeira: eu só sei que nada sei. Um dos homens mais sábios tinha humildade para dizer uma coisa dessa, né? Eu só sei que nada sei. E hoje em dia tem gente que não enxerga uma polegada diante do nariz, fica aí arrotando que é isso, que é aquilo, se achando grande coisa, né? Uma soberba muito grande. Então, eu acho que os educadores, eles precisam exercitar isso que a colega falou realmente, né? A simplicidade, sem ser piegas, sem ser, vamos dizer assim, bobo, né? Mas com firmeza, a simplicidade no sentido de reconhecer as nossas limitações também e a humildade mesmo de reconhecer que nós não sabemos tudo e que precisamos continuar lutando para aprender cada vez mais, né? Isso é muito bacana. Eu acho que a pessoa que compreende isso tem sabedoria. E a outra coisa que o Sócrates dizia, além dessa frase que eu já me referi, eu só sei que nada sei, ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, quem tem humildade vive esse movimento constante, né? Do exercício da humildade, autorreflexão e essa busca não só de conhecer o mundo, de conhecer o outro, mas de conhecer a si mesmo. Se fizermos isso, vamos caminhar bem. Temos mais uma. Maria José de Mello, a professora comenta, né? Um sujeito capaz de descobrir seus pontos fracos e fortes torna-se melhor pessoa, porque a literatura é um poder transformador. Oh, Maria, que felicidade ouvir essa tua frase. Você disse em poucas coisas aquilo que eu levei 2 horas falando aqui. É isso mesmo. Você foi muito feliz nesse resumo. Você resumiu toda a nossa aula de hoje. Resumiu toda a nossa aula de hoje. E eu quero, portanto, vamos dizer assim, fechar a minha fala com a tua fala. Realmente é isso. A leitura tem esse poder transformador na vida de cada um de nós, na vida das pessoas, e pode contribuir muito para transformar o mundo, inclusive. Muito obrigado pela sua frase, viu? Você foi muito, muito feliz, você tem um poder de síntese, de apreensão muito grande, Maria José. Muito obrigado, viu, pela sua fala. Estamos chegando ao final do nosso encontro e eu tenho certeza que todos nós fomos levados a um rio maravilhoso, a águas profundas,
mas esse rio nos leva a um oceano. O professor Tenório, nesta manhã, nos fez mergulhar em várias situações. Tenho certeza que, como eu, você refletiu muito, foi muito importante. E usando a fala dele, quando no início, o Alex, que começou esse encontro, não é mais o mesmo Alex que se encontra aqui. Vou para casa com a minha cabeça fervilhando, pensando, refletindo, tentando me refazer, me recompor, porque eu tenho muita coisa ainda para ler. Hoje me acho mais aluno do que professor e agradeço ao professor Tenório Teles por esse encontro maravilhoso. Professor, gostaria de, em nome da Secretaria de Educação, em nome do Centro de Formação Padre José Anchieta, agradecer pela maravilhosa palestra que tivemos essa manhã. Tenho certeza que todos os meus colegas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Aula em Casa, pelo canal TV Encontro das Águas, o canal 2.4, colegas que estão nos assistindo pelo Facebook, têm muito a agradecer. Gostaríamos de ouvir suas palavras finais para que nós pudéssemos encerrar esse programa. Eu que agradeço, Alex, o convívio contigo aqui nesta manhã, estar ao teu lado, foi muito enriquecedor para mim. Fico contente de estar aqui nesta casa. Eu comecei minha carreira como professor na SEDUC, foi meu primeiro emprego como professor. Isso em 1995, já faz muito tempo. E quero compartilhar com vocês uma vivência. Eu nasci no interior, nasci no Rio Purus, sou ribeirinho. Fui criado na beira dos Solimões, na casa dos meus avós, onde aprendi a ler. Foi lá no interior que eu aprendi a ler. Não tinha nem escola lá, mas eu aprendi a ler lá com um tio meu, que ensinava o ABC na época para as crianças. E essa experiência da descoberta da leitura foi a experiência mais fundamental da minha vida. Eu lembro até hoje o dia que eu aprendi a ler. A gente já vinha estudando ABC e eu me lembro que foi numa manhã clara, uma manhã tão bonita de sol, quando a gente aprendeu a juntar as sílabas e formar as palavras. Casa, aluno, canarana, banana. Desse dia foi uma felicidade para mim, porque nós saímos da escola pelo caminho, no interior tem um caminho que a gente vai correndo, a gente ia gritando as palavras, juntando as palavras, falando das palavras. Ali a minha vida mudou. Ali tudo mudou na minha vida. Como eu falei, que nós somos produto das nossas vivências. O que eu consegui de melhor na minha vida é produto dessa pequena experiência que começou lá no interior, quando eu tinha 5 anos de idade, que eu aprendi a ler. A leitura transformou a minha vida. A escola transformou a minha vida. Eu sou um fruto da educação. Porque como uma criança do interior, uma criança pobre, eu não teria tido nenhuma possibilidade de me tornar o ser humano que eu me tornei se eu não tivesse tido a possibilidade de estudar, de frequentar uma escola. Eu também sou filho da educação, da escola pública do meu país. E é por isso que eu sou um defensor da escola, da educação, dos professores. Porque eu sei que eles têm o poder de transformar, como disse a Maria José. E aliado à leitura, ao conhecimento e aos livros, eu pude avançar na minha vida, desenvolver as minhas potencialidades e chegar até aqui. Então, quando eu falo de educação e quando eu falo da leitura, para mim não é uma teoria, é uma prática. Eu sou filho dos livros, eu sou filho da escola, eu sou filho da educação e eu sou fruto do trabalho dos meus professores
a quem eu quero neste momento aqui agradecer. Eu sou muito grato e me emociono de ter recebido dos meus professores os frutos que eles me deram, ter recebido dos meus professores os frutos que eles me deram, e esses frutos me nutriram e eu pude ser o que eu sou. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês nesta manhã. Queremos agradecer mais uma vez ao nosso poeta, editor, ensaísta, Tenório Teles. Em especial, agradecemos a você que nos assiste pelo Aula em Casa, pelo YouTube, pelo Facebook e pela TV Encontro das Águas, canal 2.4. Espero que tenham gostado. A minha sugestão é que você mergulhe. Até a próxima.